Bom, gente, agora vamos dar continuidade à nossa aula, tá? Peguem o livro de vocês de história na página 30. Nós vamos falar um pouquinho sobre história hoje, tá? Sobre os sujeitos da história. Para conhecermos os sujeitos da história, precisamos falar do historiador, que é aquele que estuda as experiências e as interações do ser humano. Ou seja, eles estudam as nossas ações, né? E as nossas ações são os objetos de estudo desse historiador. E a gente pode concluir, então, que todo mundo faz história. E a história, ela não acontece somente em campos de batalha. Ela acontece no nosso dia a dia, nas nossas casas, nas nossas escolas, no nosso trabalho. Quando a gente brinca, nós estamos fazendo história. No nosso livro, ele cita um poeta chamado Bertolt Brecht, que é um poeta que ele vem nos mostrar que nós somos os sujeitos da história. E ele diz ainda que devemos valorizar toda e qualquer experiência que nós vivenciamos no nosso dia a dia, pois isso é história, faz parte da nossa história. Pois o que a gente vive mostra o que a gente viveu no passado e o que a gente vive no presente. Uma coisa explica a outra. E ninguém faz história sozinho. No finalzinho do nosso livro, página 30, fala sobre as fontes históricas. Fala que lá no início do século XX, só era considerado uma fonte histórica os textos escritos por oficiais e autenticados por alguém que era importante, por alguma autoridade. Mas logo isso mudou, houve uma mudança, e os documentos escritos oficiais, eles viraram apenas mais uma fonte confiável de notícia, pois a partir daquele momento, qualquer vestígio deixado por alguém passou a ser uma fonte histórica, passou a ser considerado uma fonte histórica também, além dos escritos. Com isso, eles passaram a estudar e pesquisar mais os documentos escritos e os objetos de estudo. Vimos que qualquer objeto pode ser usado para estudo. Para ajudar esse estudo, esses documentos passaram a ser categorizados pelos historiadores. Essa página 31 do livro mostra esses tipos de documento. O primeiro documento a ser categorizado foram os documentos escritos, que são os jornais, as revistas, os bilhetes, as narrativas pessoais, os livros com lendas. Todos esses objetos são registros de documentos escritos. Depois, o segundo documento a ser categorizado foi os documentos iconográficos, que são os documentos feitos por imagens, como os desenhos, os mapas, as pinturas, as esculturas, as fotografias, cartazes. Toda e qualquer imagem foi considerada como um documento iconográfico. E por último, os documentos arquitetônicos, que são as construções, as casas, os prédios, os cemitérios, as igrejas, toda e qualquer construção que possa ser estudada para descobrir algo sobre o passado é considerado como um documento arquitetônico. Então, esses três documentos foram os documentos categorizados pelos historiadores para facilitar o estudo e essas pesquisas. Então, recapitulando na nossa aula de hoje, nós vimos os sujeitos da história, que pode ser qualquer um de nós, né? Qualquer um de nós somos sujeitos da história, né? E a história é o quê? É tudo aquilo que a gente vive, que a gente vivencia, os lugares onde nós vamos, os objetos que nós temos, tudo isso é história. As fontes históricas, que nós vimos também, as fontes históricas são os objetos, os lugares, tudo isso são fontes históricas.
os livros que nós lemos, tudo isso são fontes históricas, tá? E os documentos, nós temos também os tipos de documentos históricos, que podem ser escritos, né? Podem ser os iconográficos, certo? Que é por imagens, e os arquitetônicos, que são as construções, tá? Agora, vocês vão continuar esse estudo realizando algumas atividades. E qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando, que eu estarei à disposição de vocês, tá bom? Um beijo grande e até a próxima aula.